Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal e a este estudo bíblico com o método ecumênico que estamos fazendo, uma série de estudos desde a Gênesis até o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus. Método este que inclusive você tem acesso a ele gratuito, é só clicar no link que está na descrição aqui embaixo, você vai poder baixá-lo e utilizá-lo nos seus próprios estudos bíblicos, de modo que assim a gente enxergue a essência espiritual que existe na Bíblia Sagrada, possamos também ter a verdade de Deus revelada para nós, para nos libertar espiritualmente e assim também possamos viver o amor divino que o próprio Cristo encarna em seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E hoje nós vamos dar prosseguimento, já lemos desde o primeiro capítulo até o capítulo 22. Aqui a gente vai fazer agora um aglomerado de capítulos, vamos dos 23 até o 26 do livro de Gênesis, em que encontramos as passagens: a morte de Sara, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque, o encontro de Rebeca, o casamento de Isaque e Rebeca, descendentes de Abraão e Quetura, a morte de Abraão, descendentes de Ismael, descendentes de Isaque, Esaú vende o seu direito de primogenitura, Isaque na terra dos filisteus e Isaque faz aliança com Abimeleque. Claro que essas são as passagens que eu tenho aqui na minha Bíblia Sagrada, talvez a sua seja um pouco diferente, mas em geral são todas essas do capítulo 23 até o capítulo 26. E antes de prosseguirmos nosso estudo, nós vamos agora orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, buscando assim a sua iluminação, o seu direcionamento para mais este estudo bíblico com o método ecumênico. Então convido você a fechar os seus olhos e juntos repetirmos as palavras que Jesus nos ensina em seu Evangelho, a prece do Pai Nosso, de modo que possamos sentir a força dessas palavras em nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Bom, quando lemos estes capítulos, a primeira coisa que a gente começa a perceber aqui é uma diferenciação que existe entre a cultura, tradição humana e a cultura, tradição divina. Aquilo que faz parte do ser humano na sua prática diária, na manutenção da sua sobrevivência, daquilo que acredita ser o melhor dentro da realidade material em que vive, e a cultura que Deus quer de fato estabelecer na Terra. E bom, o primeiro ponto que a gente traz aqui é essa diferenciação que já até fazemos conexão com aquilo que já discutimos e que foi trazido pelo irmão Alziro Zarur, em que ele fala que na Bíblia Sagrada nós temos a parte humana e a parte divina, a parte humana sendo exatamente a ignorância espiritual, sendo a prática e culturas mundanas, e a parte divina sendo as leis de Deus, suas profecias, a parte espiritual que nos ilumina e nos leva até Ele. E aqui a diferenciação que a gente já faz é o ponto do casamento de Isaque e Rebeca, e também até a prática aqui do juramento que Abraão pede a seu servo para, assim, ele encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. E bom, aqui quando a gente estuda já fica claro que a primeira diferença entre a prática de Abraão com seu servo para a promessa que é feita
já não é uma prática comum, porque aqui o servo, ele acaba colocando a sua mão embaixo da coxa de Abraão. E isso, na tradição judaica, quando a gente faz o nosso estudo bíblico, a gente vê que é uma promessa feita às gerações futuras. Por quê? Porque a mão do servo está próximo das genitais de Abraão. Então ele está prometendo as sementes de Abraão, digamos assim, para manter a sua linhagem. E, portanto, ele faz essa promessa desse modo. Hoje em dia, essa promessa é feita desse modo? Acredito que não. Ninguém ou nenhum amigo seu chega para você e pede, vem cá, promete para mim que você vai encontrar a minha amada, mas promete colocando a sua mão embaixo da minha coxa. Isso não acontece, né? Pelo amor de Deus. Então, a gente vê que isso é uma tradição humana, cultural, que já não é mais promovida no mundo. Uma outra é a do casamento. Por quê? Aqui, Abraão, ele pede que seja encontrada uma pessoa da sua parentela, ou seja, que venha da sua linhagem familiar. E o servo encontra Rebeca. Rebeca, ela era sobrinha neta de Abraão. Portanto, Isaac era basicamente seu tio. E isso tudo para poder manter a linhagem da família. Era uma prática antigamente conhecida como endogamia, assim mantendo a cultura, a própria religião que era estabelecida na família, mesmo que Rebeca esteja vindo da parte da família de Abraão, que não era tão monoteísta assim, era mais politeísta, mas ela indo para o lar de Abraão passa a assumir essa cultura que Abraão está trazendo de volta, de se voltar ao Deus único e verdadeiro e assim propagar essa cultura para as futuras gerações. Só que, como estamos falando, isso é uma tradição humana, não tem nada a ver com a tradição, a cultura divina. Por quê? Se nós defendêssemos que isso que está na Gênesis é da vontade plena de Deus, no sentido de ter que ter esse tipo de casamento na humanidade, então todos nós somos condenados, porque não estamos praticando isso. Nós não estamos tendo um relacionamento entre parentes, nós estamos tendo um relacionamento pelo amor. E essa é a chave, essa é a cultura divina que Deus quer estabelecer na Terra. É o relacionamento entre almas pelo amor, para que ambas as almas possam conjuntamente realizar a sua missão aqui na Terra. Missão esta que foi acordada no mundo espiritual, missão que a gente aceitou quando decidiu assim reencarnar na Terra. Portanto, aqui o que vemos já de imediato, quando a gente faz esse estudo, é exatamente essa diferenciação. Mas de onde você está tirando isso? Do raciocínio lógico, da própria realidade atual. A ciência, inclusive, já comprovou que um relacionamento desses traz uma probabilidade muito maior de doenças genéticas do que um relacionamento entre pessoas de famílias diferentes. Só ver os exemplos atuais que temos até mesmo na Índia, que ainda mantém muito disso, de um relacionamento entre parentes, e a quantidade de jovens e crianças que nascem com problemas graves genéticos. Então, isso é uma realidade pela própria ciência. E Deus não nega a ciência, porque Ele traz a ciência, Ele foi quem criou a ciência. Então a gente percebe que ao longo dos anos, essas tradições humanas que antes eram mantidas por um viés religioso, por uma visão limitada da matéria, vão se encerrando, vão acabando com o tempo. E o que vai se mantendo é, de fato, a cultura divina que Deus quer que seja estabelecida aqui na Terra. Essa cultura que vai preparar o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, para quando Jesus assim voltar à Terra e de fato estabelecer o reino de Deus. Porque o nosso trabalho aqui é isso, é preparar os corações, preparar as almas, preparar de modo que a gente, pelas nossas ações, possamos estabelecer aquilo que é necessário para o estabelecimento
pleno do reino de Deus na terra, quando Jesus assim voltar, é ajudá-lo nos seus divinos planos. E o estudo bíblico é essa forma de entendermos aquilo que precisamos realizar aqui na Terra. E outro ponto que a gente vê, além dessa diferenciação entre a cultura humana e a cultura divina, é também todo o trabalho espiritual que existe para a reconciliação das almas, mesmo que vivendo dentro de uma profecia que temos no começo de Gênesis com Caim e Abel. E assim a humanidade também acaba se mantendo neste arquétipo. E tem uma diferença entre profecia e arquétipo. Eu já vou discutir sobre isso, mas a reconciliação das almas que eu quero dizer aqui é porque o ponto que sempre vai surgir na Bíblia Sagrada é o relacionamento entre irmãos. Nós tivemos ali a problemática entre Caim e Abel, temos a problemática entre Isaac e Ismael, e depois vamos ter a problemática entre Esaú e Jacó, que já vai sendo introduzido para nós no capítulo 25 e depois no capítulo 26. Temos ali já o preparo para o momento em que a rivalidade de Esaú e Jacó acaba ficando muito forte. Mas bom, o que temos aqui? Neste capítulo 25 está sendo narrada a morte de Abraão. E o que é interessante é que quando Abraão morre, todos os seus filhos vão para o velório de Abraão, vão para a cerimônia de despedida e, assim, entrega do corpo de Abraão aos ancestrais, como era discutido antigamente e que temos aqui na Bíblia Sagrada, quando fala assim que a pessoa, quando ela morre, ela vai habitar junto dos seus parentes, juntos dos seus ancestrais. E aqui no caso, Abraão está indo para o mesmo túmulo que ele comprou para Sara, que faleceu lá no capítulo 23 e que foi na terra de Hebron. Ali Abraão ele compra um terreno, que é o terreno de Mamre, ali na região de Hebron, com uma caverna para fazer o túmulo de Sara e também fazer como o túmulo da família. E ele foi sepultado junto de sua esposa Sara. E o que é interessante aqui é que nesse sepultamento temos a presença de todos os filhos de Abraão, Isaac, Ismael e também os filhos do terceiro relacionamento de Abraão com Quetura, que, como nos é narrado aqui na Bíblia Sagrada, ele passa a ter outros filhos e todos esses vão estar junto de seu pai, Abraão, quando ele assim é sepultado. E por mais que existam diferenças entre os filhos, como por exemplo Isaac e Ismael, eles no momento do sepultamento têm ali um período de paz, um período de reconciliação, o reencontro entre essas almas para que talvez pudesse sair alguma coisa ali que mantivesse essa paz. Mas a gente vê que na Bíblia Sagrada, ao longo dos anos, ainda se mantém uma rivalidade aí entre os povos que vão vir desse relacionamento entre os irmãos. Por exemplo, a própria relação entre os israelitas que vêm de Isaac e os ismaelitas e também os midianitas, que são os filhos de Midian, um dos filhos de Abraão com Quetura. Mas Deus trabalha por essa reconciliação. Então a cultura que vemos também sendo trazida aqui é a de se voltar ao seu irmão para poderem se reconciliar e deixar de lado as diferenças materiais mundanas, de modo que as almas possam caminhar juntas no cumprimento da vontade de Deus acima das vontades humanas. Como o próprio Cristo fala em seu evangelho, que encontramos ali segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 23 a 26, quando ele está falando sobre o reconciliamento entre irmãos, para que antes de darmos a nossa oferta ao altar, deixemos a oferta de lado, sigamos para o reconciliamento com o nosso irmão e depois voltemos para fazer assim a oferta. Jesus está colocando para nós que a nossa volta para o sagrado está muito mais atrelado ao reconciliamento entre almas do que mesmo só uma oferta material.
Ele não está tirando a importância do altar sagrado, a importância da doação, a importância da oferta. Não. Mas ele está falando que não adianta nada você buscar esse sentido do sagrado pela oferta material, sendo que no lado espiritual você está ainda se rivalizando, você ainda está quebrando relacionamentos que Deus estipulou ao nascerem em família. Então Jesus nos mostra isso em seu evangelho. E aí vamos para o sentido profético, onde temos ali a questão de Caim e Abel, o relacionamento rivalizado de irmãos, em que ambos fazem uma oferta a Deus, só que a oferta de Abel é mais louvável do que a de Caim, e então Caim acaba matando Abel por essa rivalidade, e entramos no ciclo de violência da humanidade, onde vamos ter irmão, irmã contra irmã, é a humanidade nessa volta desenfreada pelo uso da violência como solução dos problemas que temos na Terra. Claro que o sentido de Caim e Abel é um sentido universal, espiritual, não é só num sentido dos laços sanguíneos, consanguíneos, mas também no sentido de nós aqui, onde estamos querendo a morte do fulano, ciclano que está lá na China, está lá em outro lugar do mundo, mas nos incomoda, é um problema para a gente, e a única solução é matar ele, é destruir ele, e dessa forma vamos estar atendendo à vontade de Deus, dessa forma vamos estar agradando a Deus. Essa é a mentalidade de Caim, e não é a mentalidade que Deus quer em nós. Ele não quer a gente vivendo dessa forma. E essa profecia de Caim e Abel vai se repercutir novamente com Esaú e Jacó, que vão trazer para nós o sentido desse arquétipo. São padrões universais que se repetem, ciclos que ficam voltando do relacionamento entre irmãos. E a gente pode até entrar no sentido da própria reencarnação. É a ideia de que Esaú e Jacó é a reencarnação de Caim e Abel? Não. Por quê? Porque dizer quem é quem nas suas respectivas reencarnações é uma coisa muito complexa. Não estou dizendo que não acontece ou não existe. Sim, acontece e existe. A reencarnação é uma lei divina. Porém, para a gente poder discutir quem é quem, aí só quando Deus nos revelar. Quando nós estivermos preparados espiritualmente para receber essa revelação, aí sim vamos saber quais são as reencarnações, não só nossas, mas também das pessoas que tivemos convívio, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, só através da revelação divina para podermos dizer quem foi quem nas suas vidas passadas. Porém, o que estamos trazendo aqui é que Esaú e Jacó, eles reencarnam, trazem de volta esse padrão cíclico e universal que temos desde Caim e Abel, da rivalidade entre almas que vieram juntas para cumprir com uma missão juntas, para resolver assim esses problemas e poderem trabalhar juntas, porque a vontade de Deus é a união e não a divisão. Por mais que tenhamos ali também, anterior à venda da primogenitura de Esaú para Jacó, o momento em que Rebeca recebe ali uma profecia de que haveria rivalidade entre eles, de que isso viria a acontecer. Mas não significa que essa é a vontade de Deus. A profecia é uma revelação de Deus, é uma mensagem que ele traz das suas leis divinas à humanidade. Agora, nós podemos e temos a liberdade de agir em cima delas de modo a trabalhar pelo contrário do que está nos sendo revelado. Deus fala para nós o que vai acontecer. Não significa que temos que trabalhar para que aquilo aconteça, podemos muito bem trabalhar para que não aconteça, já que a profecia é a mensagem de Deus para nós. Ele está nos falando aquilo que está reservado para o futuro, se continuarmos no caminho que estamos seguindo. Então, o que vemos aqui é que Esaú e Jacó, eles reencarnam esse arquétipo entre Caim e Abel, e, entendendo a história de Caim e Abel, podemos extrair e interpretar a profecia divina quanto à rivalidade entre os irmãos, para que possamos, assim, vivenciar as suas leis de modo que essa divisão não seja promovida.
Porque esse é o ponto. A profecia de Deus é a sua mensagem anunciada, revelada a nós, para ser interpretada através das suas leis divinas, para a vivência dessas leis divinas. Não é um sentido fatalista, onde o que nos foi revelado vai acontecer e ponto, não tem o que ser feito. Não. Nós podemos sim trabalhar pela mudança. Ah, mas você está falando isso, só que as profecias ainda continuam, mesmo eu fazendo o meu bem aqui, ainda temos problemas com o meio ambiente, temos o aquecimento global, como está ali no Apocalipse de Jesus, então não está muito do jeito como você está falando aí, não tem muito como o que fazer. Por quê? E aí é um outro ponto, a gente tem que entender também que existe uma diferença entre a realidade individual e a realidade coletiva. Jesus nos fala isso em seu evangelho com a grande tribulação. Ele fala para nós sobre a realidade coletiva que vai enfrentar grandes desafios se permanecer no caminho em que ela está, mas na realidade individual vão ter aquelas pessoas que vão se colocar como escolhidas e vão conseguir amenizar a grande tribulação. Isso na realidade individual. Ok? Isso é coisa para outro estudo, mas esse é o ponto. A gente vê que Deus está sempre trabalhando em prol da sua criação, nunca contra. Ele trabalha para que nós possamos crescer espiritualmente de modo a resolver as problemáticas do mundo e não expandi-las, não fazer elas serem maiores do que as soluções que Ele oferece para nós, porque Ele nos dá a solução. Quando Ele revela assim para a gente o que vem a acontecer, quando Ele nos revela sobre o sentido profético da nossa vida, da vida do coletivo, Ele está dando para a gente a solução. Ele está falando, olha, isso que vai acontecer, se preparem, façam alguma coisa, trabalhem para que isso possa ser amenizado, trabalhem para que talvez nem aconteça. O que eu estou revelando para vocês é algo que eu estou vendo agora, desde que vocês continuem nesse caminho. Então, temos que ter essa compreensão profética e espiritual daquilo que é trazido na Bíblia Sagrada, desde a Gênesis até o Apocalipse de Jesus, conforme estamos fazendo com o nosso estudo bíblico, utilizando assim o método ecumênico. E aí o terceiro ponto que eu quero encerrar aqui o nosso estudo é que nós temos, além dessa reconciliação das almas, desse trabalho de Deus pela união das famílias, das almas que reencarnam juntas para o cumprimento de uma missão, temos também a realização das orações. Porque o que vemos aqui de forma clara é que, apesar dos nossos erros, dos nossos pecados, da condição humana de se manter na ignorância espiritual, quando nos voltamos a Ele e rogamos com o nosso coração pela sua proteção, pelo seu amparo, pela sua intercessão em nossa vida, é realizado. Isso acontece. Deus age e atende a nossa prece, desde que também estejamos em movimento. É o famoso sentido da fé que temos com o irmão Paiva quando ele fala assim sobre a fé realizante, que é você ter a compreensão de que Deus está fazendo a parte dele, ao mesmo tempo que nós temos que fazer a nossa parte. É a fé mais as boas obras. Fé realizante, aquela que realiza aquilo que estamos rogando ao Pai Celestial, desde que nós façamos a nossa parte. E esse é o ponto, é não ficar sentado esperando que aconteça, mas ir atrás e fazer com que aconteça. Como, por exemplo, o caso aqui do servo de Abraão, que foi até a região de Padã Arã para encontrar ali a esposa de Isaac, e ele orou. Ele pediu a Deus para que lhe desse um sinal e até falou qual o sinal que ele queria. Falou de uma forma específica, que a moça que lhe aparecer no poço, oferecendo não só a ele água, mas também aos camelos, este seria o sinal para ele de que ela é a mulher prometida para Isaac, no sentido de que é a mulher que está vinculada à vontade do seu senhor Abraão, para o cumprimento da vontade de Abraão. E vamos ver que ele encontra, assim, Rebeca
Primeiro, ela fazendo exatamente esse sinal que ele pede, ele ora a Deus para que ele possa ter a percepção, para que ele possa estar atento às pessoas que vierem ao poço e principalmente a pessoa que fizer aquilo que ele colocou como sinal para ele. E depois disso ele vai e descobre que Rebeca, ela é filha de Betuel e Betuel é filho de Naor, irmão de Abraão. Então vamos ter esse momento que nos mostra a realização da prece do servo de Abraão a Deus e também depois da prece de Isaac para que Rebeca pudesse ter um filho. E aí ela acaba não tendo só um, mas tendo dois, que são os gêmeos Esaú e Jacó, e vamos ter o relacionamento deles quanto ao direito de primogenitura. Mas bom, isso fica para um outro estudo bíblico que nós vamos continuar, porque é um assunto que não se encerra. Temos depois ali no capítulo 27 o momento em que Isaac abençoa a Jacó e Esaú, e a fuga de Jacó, a visão da escada e toda a questão espiritual da primogenitura que Jacó recebe no lugar de Esaú. E assim a gente encerra o nosso estudo bíblico com o método ecumênico, que mais uma vez você tem acesso gratuito, é só clicar no link que está na descrição aqui embaixo para você poder fazer o seu estudo próprio da Bíblia Sagrada com este método ecumênico que nos traz o espiritual, a verdade de Deus e o amor divino em nossas vidas. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração.